principais notícias no Brasil e no mundo. Você ouve agora Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 6h47, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia 98, programa realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. Vamos ao vivo até às 8h15 da manhã na edição desta terça-feira, dia 5 de julho de 2016. E na bancada hoje os comentaristas Nicolau Obeide e Rafael Quaresma. Cumprimentar primeiramente o empresário e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Zé, bom dia, Rick, bom dia, Rafael, e principalmente aos nossos ouvintes da 98, do Bom Dia 98. 6h48, coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, já na bancada. Bom dia, Rafael. Bom dia, Zé, Rick, Nicolau, aos nossos ouvintes, sempre um prazer participar. Hoje, terça-feira, é dia do Comércio em Foco, quadro relativo ao comércio, que terá participação do chefe do DEFEMP, da fiscalização da Prefeitura de Santos, Ronaldo Santiago. Ao longo do programa ele estará conosco aqui no Bom Dia 98, que tem as seguintes manchetes. Pacientes enfrentam longa espera e criticam higiene em UPA Central de Santos. Fonte do Sapo vira bar ao ar livre para menores de idade. Decreto proíbe guardas civis de São Paulo de perseguir ou atirar contra veículos. Ainda hoje teremos a participação de Brasília do deputado federal Beto Mansur, falando das coisas de Brasília e assuntos referentes à nossa região. E para começar a pauta, e essa matéria teve origem no Diário do Litoral, os pacientes enfrentam longa espera e criticam higiene em UPA Central de Santos. Longas filas, falta de medicamentos, insumos e más condições de higiene. Esses são alguns dos cenários narrados por pacientes que necessitam do Sistema Único de Saúde SUS em Santos. 4 horas de espera para atendimento e que terminou sem solução para dores na coluna. Foi desta forma que a diarista Célia Ribeiro resumiu sua experiência na unidade de pronto atendimento à UPA Central. Sem Voltarem, acabou saindo do local horas depois, apenas com a aplicação de dipirona. O acompanhamento, como a gente já disse, foi realizado pelo jornal Diário do Litoral. E sobre as reclamações em relação à unidade, a Fundação ABC, organização social que é gestora do equipamento, diz que os atendimentos no UPA Central ocorrem dentro do tempo preconizado pelo sistema Humaniza-SUS de classificação de risco, onde os pacientes são classificados por cores que representam a gravidade do caso. Pelo menos pontualmente, no dia em que foi feita a coleta de opiniões pelo jornal, os clientes reclamaram do atendimento na UPA, Nicolau. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a UPA é um atendimento público e esse tipo de acontecimento não pode ocorrer. Falta de higiene, principalmente dentro de uma unidade de pronto atendimento, que é um pronto-socorro, né? Mais conhecido como pronto-socorro. O que acontece é a centralização também. Eu olho ao lado da prefeitura e vejo a centralização que ocorre em Santos. Nós recebemos aqui em Santos todos os doentes e pacientes da região da Baixada Santista. Se houvesse uma pulverização, se São Vicente tivesse um pronto atendimento, Guarujá e Cubatão e outras cidades da região, não teríamos esse problema. Há uma concentração muito grande e acaba gerando esses problemas. Só que tem que ser visto também a empresa que faz a parte de manutenção e limpeza, que é inconcebível que isso aconteça, porque não tem como ocorrer falta de higiene. Eu acho que a equipe de limpeza deve estar errando e eu acho que o prefeito municipal ou o secretário de saúde tem que prestar atenção nisso, se for necessário substituir a equipe de limpeza, que eu acredito que seja terceirizada, não é uma equipe de limpeza da própria prefeitura. Se for da própria prefeitura, eu não tenho conhecimento se é da própria prefeitura, tem que ser fiscalizado de uma forma mais eficaz. Eu admito até no atendimento alguns problemas que possam vir a ocorrer, mas não admito no atendimento falta de higiene. Isso não tem como, eu acho que é justificar, a prefeitura não pode justificar, não importa. Existem hospitais particulares que parecem hotéis, hotel de 5 estrelas, né? Que a pessoa passa e clínicas também.
Eu não vou citar o nome de clínicas aqui, mas tem clínicas que tem um movimento até um pouco maior do que eu conheço aqui em Santos, que tem um movimento bem grande, passa uma média aí de mais de 1.000 pessoas por dia e tem uma higiene eficaz. Eu acho que higiene não tem justificativa. Bom, se o paciente for de média e alta complexidade, quem paga é o SUS. Então, o governo federal e não Santos, e essa pesquisa é relacionada ao atendimento do SUS insatisfatório. Não é a primeira vez que reclamam, Rafael Quaresma, mas acredito que o equipamento público de saúde ele sofre pela demanda, de acordo com a demanda ele tem maior agilidade ou não. Agora, quanto à limpeza, não tem justificativa. Dois aspectos, R, que eu destacaria, que são os seguintes, né? Primeiro, a questão relacionada à falta de higiene, que ela potencializa outras doenças, né? Então, a higiene, a falta de higiene, ela não é bem-vinda em lugar algum, muito menos em equipamentos relacionados à saúde, não é? Porque ali a falta de higiene pode desencadear uma série de outras complicações, uma série de outras consequências que acabam eventualmente agravando a condição do paciente. Então, obviamente, é uma situação intolerável, uma situação que não deve realmente persistir. E um outro aspecto demonstra e demanda a necessidade de pronta intervenção e funcionamento do Hospital dos Estivadores, né? Porque há esse impasse, e hoje é importante, já que nós teremos a participação do deputado Beto Mansur, indagar a ele a quantas anda esse repasse no âmbito federal para a implementação e custeio do Hospital dos Estivadores. Porque, obviamente, isso também serviria, de certa maneira, para contrapor ou desafogar, de certa forma, a UPA Central. Agora, é importante verificar e investigar a fundo o que de fato acontece para que essa situação não volte a ocorrer, não torne a ocorrer. Agora, eu li a matéria e nessa mesma matéria ela relata que os equipamentos de saúde da Zona Noroeste foram elogiados pelos pacientes que estavam presentes naquele momento. A higiene é uma coisa que não justifica, como o Rafael falou, como eu disse, eu acho... Nós estamos sendo redundantes, né? Estamos sendo redundantes no que estamos falando. Em local algum, né? Temos aqui o coordenador do CEFEMP, né? Que é o DEFEMP, que é a fiscalização, o Ronaldo, ele não é o departamento dele, a parte de saúde, mas se ele perceber qualquer falta de higiene em qualquer local, ele vai com certeza chamar a fiscalização de saúde e vai ativar esse tipo de fiscalização, ainda mais numa unidade de saúde, que no caso... Ô Nicolau, e outra também, né? Se é um caso, se é um ponto isolado, já que a gente tem boas referências da Zona Noroeste, eventualmente das policlínicas, enfim, de outros locais que prestam atendimento à saúde, é fácil, é só replicar essas boas práticas de outros locais, a UPA, que é um equipamento novo e pode de fato estar sofrendo alguma inconsistência, algum problema que deve ser pontual. Então não me parece também de difícil solução essa questão. Não é difícil, não, é questão de fiscalização. Eu acredito que quem coordene isso, porque isso deve ser incapacidade de funcionários. Nós sabemos, eu lido com pessoas e você também lida, então nós sabemos como é difícil lidar com pessoas. Às vezes é uma equipe que está deixando a desejar, que são pessoas, seres humanos que estão falhando. Essas pessoas, se não forem capazes de manter ou por motivo A ou B, ela tem que ser substituída e nada se justifica. Agora, a fiscalização e a reclamação aí do nosso ouvinte ou da matéria tem que ser atendida. Eu acho que tem que ser atendida urgentemente, porque se uma pesquisa fala sobre isso, eu acho que não. Pesquisa, foi uma enquete no local, enquete foi uma no reportagem. Momento, sujeira não justifica em local algum, nem no restaurante, nem num bar, nem em local algum, nem em casa. E Zé, também é isso que a gente fala de ser pontual ou não, enfim, é importante que haja essa fiscalização constante. Bom, a gente sabe, o Ronaldo tá aqui também, é mais área dele até do que a minha, mas se você não fica em cima, se você não fiscaliza, isso vale lá pro PROCON, enfim, seja para conciliação, fiscalização, se você não cobrar, não monitorar, não apertar, a coisa, obviamente, às vezes deixa a desejar, não é? Então, tem que ver também quando foi, se houve alguma, falta de funcionário, algum problema pontual, mas uma pronta intervenção, a mim me parece realmente que resolve. Até porque nós temos como parâmetro, isso eu sei acompanhando matérias, que uma enquete feita no local trazia, 90 e poucos por cento, 95% de aprovação da qualidade do serviço, de tal modo que esse fato, a mim, realmente me parece algo isolado.
Ronaldo. 6h57, ele é nosso convidado para o Comércio em Foco, mas devido ao tema que é inerente, ele tem relação, foi até citado pelo Nicolau Obeide, o Ronaldo Santiago, que é chefe do Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias do DEFEMP Santos, vai se manifestar. Vamos antecipar a participação do Ronaldo. Bom dia, Ronaldo, seja bem-vindo. Bom dia, Zé, bom dia, Rick, bom dia, Nicolau, bom dia, meu amigo Rafael Quaresma, meu colega de prefeitura e colega bem antes de prefeitura. De profissão, de exame de ordem, de exatamente. Passagem. Bom dia a todos nossos ouvintes. Na verdade, o Rafael já fez a complementação aqui que eu queria mencionar. De fato, fizemos uma pesquisa na prefeitura recentemente e a aprovação da UPA central foi de 95%. Então, realmente me parece ser um fato isolado. E aí, Nicolau, o nosso departamento não lida com essa fiscalização. Essa fiscalização seria eu sei, eu citei seria a vigilância sanitária, né, da Secretaria de Saúde, que poderia estar dando um parecer melhor sobre isso. Mas era esse comentário que eu queria fazer, viu, Zé? Não, eu sei, eu citei simplesmente por uma questão de que se você com a sua fiscalização percebesse isso, acionariam com certeza exatamente a parte da fiscalização. Como ocorre na fiscalização na cidade de em geral, se você chega não é meu, mas a gente comunica. Num bar ou num restaurante, você percebe esse tipo de condição, você aciona a saúde, que são parceiros de fiscalização. Ronaldo, você vai participar conosco aqui do Comércio em Foco, o quadro do comércio, até pela vocação da entidade aqui, a CDL Santos Praia, né? Sim. E fique preparado, viu? Que aí vai ter questionamento sobre a fiscalização. Chumbo. O Nicolau Obeide presente está com sangue nos olhos. Chumbo. O Nicolau não alivia, Zé Henrique. Quando se trata do DEFEMP, então aqui do Gonzaga, o Ronaldo já olha, eu tô aqui com o meu celular aqui, se a população verificar a quantidade de WhatsApp que ele passa por dia, olha, o Procon é fichinha. Exatamente. Agora, então, também acompanha a entrevista do Ronaldo Santiago do Comércio em Foco também no canal Combate, né? Mas isso é muito bom, viu, gente? Não, tô brincando, Ronaldo. Mas é muito bom, a participação do Nicolau pelo CDL nos ajuda muito. Isso aí, daqui a pouquinho começa em Foco, 6h59 aqui no Bom Dia 98, para complementar o tema saúde, das 12 entidades habilitadas para atuar na área da saúde do município, 6 decidiram participar do chamamento público para administrar o Hospital dos Estivadores. São elas: a Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, ABBC, em Saúde, Instituto Biosaúde, Instituto Social, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Irmandade da Santa Casa de Andradina e Pro Saúde. Semana que vem deve sair o resultado, e se você quiser participar conosco, fique à vontade, entre em contato com o Bom Dia 98, WhatsApp 997829970, telefone 3284-1100, ou então facebook.com/Bom Dia 98, que segue em frente. Nosso programa tem mais um fato pra gente debater por aqui. É a Fonte do Sapo em Santos, que vira bar ao ar livre para menores de idade. Apesar do local ser equipado com câmera de monitoramento da prefeitura e ser comum uma viatura da Guarda Municipal estacionada, mesmo assim, meninas e meninas conseguem comprar bebida alcoólica de ambulantes ou levam em sacolas de supermercados, apesar da lei considerar crime a venda para menores. Uma mãe que é enfermeira e não quis se identificar, diz que desde 2013 o cenário de balada ao ar livre. Os jovens, então, utilizando álcool aí ao ar livre na Fonte do Sapo, tá aí uma regularidade implícita já, né, Nicolau? E que chama atenção para a maneira cada vez mais cedo que os jovens utilizam como rito de passagem a utilização e o consumo de bebida alcoólica. Absurdo, Zé. Eu acho que, primeiramente, eu falei aqui no intervalo, antes de começar o programa, comentei com o Ronaldo, e eu acho um absurdo. Primeiramente, eu acho que temos que olhar o lado da família. A família é essencial nesses casos. Crianças menores de idade, que para mim são crianças menores de idade, de 15, 16, 17, 14 anos, é um absurdo. Onde é que estão os pais desse pessoal? E outra coisa, bebida alcoólica não justifica, porque se o filho chega embriagado em casa, onde é que estão os pais? Onde é que estão as mães dessas pessoas? Eu acho que primeiro é isso. Em segundo, o poder público. O poder público tem que fiscalizar. Nós tínhamos na nossa época, né, Zé? Nós tínhamos aí o juizado de menores, que nós tínhamos medo, era o carrinho preto que chegava e levava e chamava os pais, e os pais, quando chegavam lá no juizado de menores, tomavam uma enquadrada.
Então não era uma coisa assim tão simples como é hoje. Hoje é capaz de um guarda municipal chamar atenção, a pessoa vai contra o guarda municipal e chegarem os pais ali, é capaz também de dar uma intimada na guarda municipal ou na polícia achando que o filho é dele e faz o que quer. E não é bem assim. Agora, nós tínhamos que usar algumas leis que caíram em desuso. Temos aqui 2 advogados, né? O Ronaldo e o Rafael, que sabe que a lei existe, a lei de que menor, primeiro, existe uma lei em Santos que não pode beber na rua. Em Santos não, uma lei que não se pode beber na rua, uma lei federal, que não pode beber na rua. E a segunda lei, a principal, é que menor de idade não pode comprar bebida alcoólica. Então é muito simples, você pegou menor com uma cerveja, porque eles não compram somente cerveja. Não, destilado também. Eles compram os destilados, eu vejo, é recorrente eu ver entrada em supermercado daquele grupo, né? Que chama atenção, você percebe um grupo de adolescentes, sempre tem o maior no meio, esse que é o problema, e compram no supermercado eles compram vodka, compram rum, compram uma série de outras bebidas, porque é mais barato do que comprar dos carrinhos que estão ali, que também não podem beber bebida alcoólica, me corrija se estiver errado, Ronaldo. Verdade. E então eu acho que esse tipo de acontecimento falta fiscalização. E você falou em casa. dos pais, porque a liberalidade hoje, nós tivemos. Mas se os pais não agem, tem que agir o Estado. Você se lembra daquela corrente de psicólogos que defendia que você não podia falar o não? Né? Não sei, você deve ser um bando de louco. Não, então, hoje caiu em desuso, mas não fala que aqui em Santos tem a turma do não. Tudo cai hoje, em desuso. Os jovens, eles são a turma do sim. Pode-se tudo. Você sabe que a porta de entrada para droga é o álcool. Era aí que eu ia chegar, que o Zé falou do rito de passagem. Isso. E a questão, Zé, me parece justamente essa, né? Quer dizer, o álcool enquanto droga lícita acaba servindo como porta de entrada para outras drogas, né? E aí você pensa o quão mal faz o álcool no organismo de adolescentes, enfim, o Nicolai ainda fala crianças, mas que sejam crianças ou adolescentes ou aborrecentes, da concepção, né? Sim, né? Claro, não, até porque o direito, como gosta de rotular tudo, então a gente tem a criança, o adolescente, o pré-adolescente, agora o Estatuto da Juventude, né? Até 29 anos. Eu tô na faixa que eu não tô em nada, porque eu tenho 37, então não tem nenhuma lei ali, o Ronaldo, você, enfim, porque agora a gente só vai ter a proteção do Estatuto do Idoso depois de 60, não é? Então, esse aspecto é que me parece preocupante. E outras, no Brasil tem mesmo essa ideia, essa cultura, né? Quer dizer, a gente sai do 8 pro 800 e não passa pelo 80, você vê. Era assim antes, porque tinha lá a questão da ditadura, vieram as diretas, aí a democracia, aí a gente, de certa forma, alargou, na minha concepção, demasiadamente certos direitos, né? Então, você vê a questão que se levava até pouco tempo atrás. Também, né? Outra, Nicolau, se levava ferro e fogo até pouco tempo atrás, essa questão da presunção de inocência. O professor de português resolveu o problema aqui, não precisava de advogado, não, porque se é uma presunção de inocência, é claro que ela cede a outros indícios de culpa, não é? De responsabilidade. Graças a Deus, no início do ano a gente teve essa mudança de postura lá do STF, que a partir da condenação em segundo grau, confirmada em segundo grau, essa presunção de inocência, ainda que permaneça, não impede a prisão do acusado, enfim, daquele que responde ao processo. E se a gente trouxer para essa situação da fonte da fonte do sapo, a mim me parece que é mais ou menos a mesma coisa, né? Quer dizer, a gente tinha o não e agora o sim permite tudo, né? Não dá para descambar, não dá para fazer com que as coisas não tenham freio, né? Rafael, nenhum direito é absoluto, Nicolau. Rafael, falta um pouco de consciência dos pais. Não, um pouco não, muito, eu acho. Eu acho que tudo pode para os filhos. Você quer ver um exemplo que eu vou dar? Da onde começa? Hoje as escolas, os pais vão em defesa dos filhos quando um professor dá uma nota negativa para esse filho. Sim, a gente e vão agressivamente em cima dos professores. Quando a criança apronta dentro de uma escola, eu falo criança mesmo. Sim. De 7, 8, 9 anos de idade. Apronta na escola, os pais, na nossa época, como na minha época, eu sou mais velho que você, mas na minha eu recebi o bilhetinho na caderneta, eu tinha que levar assinado no dia seguinte, eu já sabia que eu já estava danado. Final de semana, férias, o que fosse, eu já tinha perdido, ia ficar de castigo. Hoje, e não importa se eu tinha razão ou se eu estava errado, porque o professor tinha sempre razão. Então,
essa condição hoje que mudou de educação e que leva um adolescente incontrolável aos 13, 14, 15, 16 anos, que aí quando chega aos 18, tudo, né? Aos 18 chega até agressão aos pais ou à mãe, né? Como é recorrente que nós vemos aí em jornais, que 18, 19 anos o rapaz ou a menina agrediu a mãe e tem ocorrências policiais direto em relação a isso. Então, é onde leva o início da educação. Então, nós temos que pensar que a educação não existe. Mas também esse fato acontece também de falta de educação, porque esses pais mesmo, esses próprios pais, já não tiveram essa flexibilidade com aquela politicamente correto da família, né? Não vamos reprimir os nossos filhos como nós fomos reprimidos. Então, eu acho que isso é falta de educação, não tem outro nome, Rafael. Não tem outro nome. Concordo contigo, não discordo não nesse aspecto. Meu pai e minha mãe, desculpe te interromper, meu pai e minha mãe olhava para mim, em algum local, eu já sabia que eu estava danado, que eu ia chegar em casa e já era. A sociedade ela mudou bastante, mas creio que essa questão dos limites. Mudou pra pior, né, Felipe? A questão dos limites tem que ser tratada, porque são pais, vemos hoje outra geração de pais que precisam, hoje são muito mais demandados pelo trabalho, não tem mais, a família não tem mais o mesmo perfil, a mulher geralmente trabalha, diferentemente do meu tempo, que minha mãe me cuidou de todos nós, né, como dona de casa. Hoje é pouco provável que isso aconteça. Mas a questão dos limites do diálogo também. Tem que ter um diálogo claro com as crianças o mais cedo possível. Zé, quanto mais permissivo nós formos, essa conta uma hora chega, não é? Então, ela chega aos 12, aos 13, aos 15 ou depois, como disse o Nicolau, de tal modo que é importante mesmo você estabelecer parâmetros, limites, freios. Essa questão do pode tudo, eu não sei de onde vem, porque se a gente analisar, nenhum direito de fato ele é absoluto. Então, obviamente, que para todo direito corresponde um dever, há uma contraprestação, de tal modo que nessa questão para os menores aqui, crianças, adolescentes, enfim, essa imposição de limites me parece muito necessária, seja pela questão do hábito do álcool tão cedo, como porta de entrada de outras drogas, questão relacionada à perturbação de sossego, etc, e por aí vai. Então tem uma série de fatores que servem tranquilamente como medida ali de imposição de limite para esses menores. Agora é importante que alguém faça, não dá pra gente colocar também tudo, e aí eu assino embaixo com o Nicolau, não dá pra gente colocar tudo na conta do Estado. Educar é difícil, é muito, não é? Quem tem filho sabe, não importa a idade, eu às vezes lá sou desafiado pelas minhas que são pequenas, quer dizer, uma tem quase 2, a outra vai fazer 3 amanhã, e às vezes você fica numa situação ali que te cobra uma posição, mas você tem que tomar partido, você tem que estabelecer certas medidas para que isso na frente não te gere uma situação de desconforto, uma situação de preocupação. Ronaldo, na verdade o Ministério Público ele instaurou um inquérito civil e a prefeitura ela tem ajudado muito o Ministério Público, subsidiando com as informações práticas, né? Eu pedi para minha fiscalização sem o jaleco de fiscal ficar por ali e fazer um trabalho de formiguinha para fazer um relatório para o Ministério Público. E a observação com relação aos ambulantes, viu, Nicolau? Não existe ambulante ali vendendo bebida alcoólica. Lamentavelmente, essa juventude leva isopor, leva sacolas térmicas com as próprias bebidas. Isso faz com que inclusive é mais barato. É mais barato. E aí vou acrescentar. Você vai aqui no Extra na sexta-feira, por volta de umas 20 horas, 21 horas, você vai ver a quantidade de adolescentes que tem ali, e o maior, evidentemente, compra a bebida e eles ficam aguardando lá no estacionamento. É só verificar. É só verificar a quantidade de adolescente que fica ali comprando bebida alcoólica e efetivamente levam pra praia e acontece isso. Então veja, eu concordo com vocês, eu acho que em primeiro lugar a responsabilidade é dos pais, né? Nós temos jovens ali de 12, 13 anos bebendo e fumando, não é? Quando que na nossa época com 13 anos você bebia e a sua mãe, você chegava em casa e sua mãe dava tudo bem, né? Que é isso? Esse é o problema, porque os pais de certa forma enaltecem, né? Quer dizer, quando você concorda, você... Não dá para inverter valores, gente. Nós estamos invertendo valores. Quer dizer, o poder público tem que tomar conta do seu filho. Até tem.
mas a responsabilidade maior são dos pais. Porque as leis existem, né, Ronaldo? E as leis têm que ser cumpridas de acordo com Nicolau, deixa eu te contar aqui, dá tempo, Zé? Estamos rapidamente. Quando a gente faz uma operação, tem uma operação lá no Procon que a gente chama operação balada, né? E aí você percorre as casas noturnas, etc, enfim, e nessa operação balada você olha basicamente duas leis específicas, o cumprimento a duas legislações muito específicas, a anti-álcool e a anti-fumo. Então, desde a sinalização do estabelecimento, o Ronaldo falou do extra, se você olhar nas prateleiras, lá nas gôndolas onde tem bebida alcoólica, tem a placa que não pode ser consumida, não pode ser comprado por menor, etc. Tem no caixa. No caixa, não sei se você já percebeu, quando passa a bebida alcoólica, a tela fica vermelha, dá um alerta para avisar a frente de caixa que aquele produto só pode ser adquirido por maior de idade, perceba. Então, você tem, de certa forma, essa proteção. Quando a gente tá na balada, trabalhando, não é? Fazendo anti-álcool, anti-fumo, é uma coisa surreal para você constatar isso. Por quê? Porque você tem que indagar ao dono do estabelecimento, apontar a ele quem você acha que é menor de idade e está consumindo bebida alcoólica, e ele pede o documento, porque é como se nós terceirizássemos essa responsabilidade. Se o menor quiser mostrar também. Não, aí até mostra, né? Porque como tem poder de polícia, etc, se ele não mostrar, vai mostrar. Isso não tem muito por onde escapar. Até porque para ingressar no estabelecimento, presume-se que ele tenha, ou que ele tenha exibido algum documento, né? Porque a identificação faz parte também do funcionamento aí, usos e costumes norteiam o direito do consumidor nesse aspecto. Agora, veja só que coisa, quer dizer, você pede ao dono do estabelecimento para que ele comprove a você, fiscal, a maioridade daquele consumidor. Então, nesse aspecto todo, a situação ela é de certa forma até complicada. E aí, obviamente, acaba, quanto mais se complica, mais fica fácil pro transgressor descumprir a lei. É o Bom Dia 98 na hora aqui na 98 FM 7h14. Giro Nacional. Giro Nacional vai mais uma vez até Brasília, capital federal. Estamos na linha com o deputado Beto Mansur, deputado federal Beto Mansur. Bom dia, deputado. Obrigado por mais uma vez atender o nosso chamado. Bom dia, Zé. Um grande abraço a você, a todos os amigos aí presentes. Hoje estou com uma gripe muito forte, mas vamos lá, estamos bem. Ok, vamos tentar poupá-lo o máximo possível e trazer as informações. Vamos lá, vamos embora. Ô, deputado, nós conversamos há mais ou menos um mês atrás, conversamos outras vezes, e eu perguntei para o senhor sobre a sua intenção para se candidatar à presidência da Câmara. Aí a resposta foi, naquele momento, não. E nós temos acompanhado da imprensa, até o Jornal Tribuna publicou uma entrevista com o senhor, dizendo que talvez o senhor teria mudado de opinião, né? O que aconteceu ao longo desse mês? E eu lhe pergunto novamente se é uma viabilidade, é uma possibilidade concreta do deputado Beto Mansur concorrer à presidência da Câmara dos Deputados. Olha, Zé, foi uma pergunta que foi feita no Jornal Tribuna se, por exemplo, se eu fosse convidado, se eu aceitaria ou não. O detalhe é que eu não estou preocupado hoje se vai ser o Beto Mansur o candidato ou se vai ser qualquer outro candidato que tenha viabilidade. O que a gente está preocupado, e tem um grupo de parlamentares que trabalham na Câmara há muito tempo, é de que a gente possa resolver esse problema administrativo da Câmara dos Deputados. Todos nós estamos percebendo a situação em que nós nos encontramos hoje. Então, isso é um problema muito grave, porque há falta de administração por parte do Valdir Maranhão em função do afastamento do Eduardo Cunha, e a gente tem aí uma série de projetos para serem votados. Então, por exemplo, ontem fomos convocados para poder ter sessão e etc. Tudo bem, eu estou aqui desde domingo em função das minhas atividades na primeira secretaria, mas teve gente que acabou antecipando o voo para poder votar. Chegou aqui, o Maranhão tinha cancelado a sessão. Então tem essas coisas todas que são problemáticas, mas a gente está trabalhando para achar um nome que represente bem a casa e possa recuperá-lo. Deputado, inclusive o mesmo jornal traz hoje que o depoimento de uma liderança política, né? Até vou colocar a ex-deputada Thelma de Souza numa coluna no Jornal Tribuna, citando, não sei se o senhor tem conhecimento, citando que hoje o senhor teria um dia cheio de articulações em torno dessa possível candidatura, inclusive com o partido a qual ela pertence, o PT.
qual é o grau de realidade dessa colocação? Na sua agenda tem hoje articulações? O senhor foi chamado por alguma liderança para debater esse pleito, possível pleito à liderança, à presidência da Câmara? Eu tenho, na verdade, me relaciono na casa há muito tempo com muita gente, né? A gente tem relação desde o PT, porque tem muita gente séria no PT. Não vamos dizer que o PT está enfrentando aí uma série de problemas, etc. Não é todo mundo bandido. Você tem gente muito séria no PT e em todos os outros partidos. Eu encontrei o Zé Eduardo Cardoso, que é uma liderança, não é deputado, mas é uma liderança do Partido dos Trabalhadores. Como ele, eu tenho conversado com uma série de outros partidos, com o DEM, com o PSDB, com o próprio PMDB, com os partidos que compõem, vamos dizer assim, o centrão, no qual o meu partido está incluído, que é o PRB. Então a gente tem procurado conversar e trocar ideia com diversas lideranças, exatamente para que nós possamos achar um nome que possa ser eleito nesse período tampão até o dia 31 de janeiro de 2017, porque quem assumir agora não poderá ser candidato para o ano que vem, porque você não pode ter reeleição dentro da Câmara, em mandatos na mesa. Então, é nesse sentido que eu te falo, que a gente está procurando conversar, não é só com o PT, estou conversando com todo mundo, estou conversando também com o presidente do Senado, Renan Calheiros, enfim, a gente tem aí a possibilidade, e também não sou só eu que estou conversando, acho que todos nós que estamos imbuídos de resolver o problema da Câmara para poder ter uma base, para poder votar aquilo que é necessário. E também a gente, como o próprio presidente da República falou ontem, medidas muitas vezes são medidas duras que nós vamos ter que votar para poder recuperar o país. Então a gente tem que estar preparado para isso. Nós estamos conversando ao vivo, direto de Brasília, com o deputado federal Beto Mansur, e no final de semana passada, deputado, o senhor se manifestou a respeito do entendimento que o presidente Eduardo Cunha deveria renunciar à presidência da Câmara, não ao mandato de deputado. E o Cunha responder por sua assessoria que não teria interlocutor. Como é que foi essa história? O senhor mantém realmente essa posição que o ideal para dar andamento a todo esse processo que foi descrito aqui, o Congresso continuar a trabalhar, principalmente a Câmara, cumprir as suas votações mais importantes até o final do ano, que seria importante a renúncia do Eduardo Cunha? Seria importante, porque ele facilitaria o processo, ou seja, se o Eduardo Cunha, por exemplo, renunciasse hoje, daqui 5 sessões ordinárias na Câmara, nós seríamos obrigados a eleger um novo presidente. Só que ele não fez. Eu não sou porta-voz do Eduardo Cunha. Eu fiz um comentário daquilo que eu achava certo, do que deveria ser feito. Inclusive fiz um comentário de que ele deveria ter um sentido de brasilidade para poder sair da condição que ele está de presidente da Câmara afastado, para que a gente pudesse ter uma nova votação. Se ele afastado, se defendendo, até ele tem o direito de se defender, ninguém está tirando esse direito dele. Se ele tivesse nessa condição, se ele tivesse lá trabalhando na defesa dele e a Câmara tivesse bem tocada, vamos dizer, com o primeiro vice-presidente, tudo bem, sem problema. Só que a gente está nessa situação hoje porque o Maranhão é uma pessoa que tem dificuldade de plenário, tem dificuldade administrativa e todos nós sabemos dos problemas. Então é nesse sentido que eu comentei que ele deveria renunciar. Deputado Beto Mansur, nós estamos na bancada com o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Ele vai lhe direcionar uma pergunta nesse momento. Bom dia, um prazer falar com o senhor. Eu trago a questão aqui para o âmbito regional, enfim, municipal, e aproveito para indagar o senhor como anda a questão dos estivadores, né? A gente sabe que há todo um movimento da Prefeitura de Santos, enfim, em sensibilizar as autoridades de Brasília, sobretudo o Ministério da Saúde,
para que seja feito o repasse de verba, o auxílio no custeio. E a última informação que a imprensa local repercutiu é de que primeiro o Ministério da Saúde gostaria de ver o hospital em funcionamento para que depois houvesse, se o caso, repasse de verbas. O que o senhor tem a dizer sobre isso e a que ponto anda de fato essa possibilidade real, concreta de repasse de verba ao Hospital dos Estivadores, deputado? Olha, Quaresma, a gente está trabalhando nisso já há um certo tempo. O Paulo Alexandre esteve comigo conversando com o ministro da Saúde, o Gilberto Barros, Gilberto foi deputado conosco e é uma pessoa muito experiente. Conversamos com ele, ponderamos que a prefeitura, junto com o estado, construíram um hospital e, por sinal, pelas informações que eu tive até do prefeito, o hospital está muito bonito, está muito bem construído e faltava dinheiro do governo federal para poder ajudar na manutenção. Porque, na verdade, todos nós sabemos que, lógico, custa caro você construir, mas custa também bem caro você manter. E seria um hospital regional, como será um hospital regional, para atender a região da Baixada como um todo. Ponderei com ele e depois eu conversei com o presidente Michel Temer. Expliquei para ele a situação, pedi a ele 15 milhões de reais, pelo menos até o final do ano, para que a gente possa abrir o hospital em etapas. Ou seja, você tem aí, se você tiver aí 5 meses até o final do ano, nós vamos ter aí em torno de 3 milhões de reais por mês do governo federal até o final do ano, para poder ser aberto em etapas e aí sim, no ano de 2017, fechar, formalizar um convênio para que o hospital permaneça aberto. O próprio Michel Temer entendeu a situação e a gente, até semana passada, conversei novamente com o presidente e conversei com o Eliseu Padilha para que a gente possa detalhar essa questão toda. Hoje eu vou estar no Palácio do Planalto, numa reunião de líderes agora às 11 horas, mas a gente vai também conversar sobre isso para efetivamente liberar esse recurso para que nós possamos construir esse entendimento, essa ponte para poder ter esse recurso para poder abrir o hospital. Deputado Beto Mansur, muito obrigado pela participação mais uma vez, e eu lhe pergunto sobre o recurso na Comissão de Constituição e Justiça, né, o relator Ronaldo Fonseca, aí protelou a entrega do relatório e disse que é a maneira do presidente Eduardo Cunha ter ampla defesa, o que é desejável, né, para todos têm direito à ampla defesa, mas isso pode atrasar um pouquinho mais na avaliação de muitos especialistas, esse rito do impeachment, né? Dizem que é para definir um rito. Como é que o senhor está vendo essa questão? Entende que hoje vai ser entregue esse relatório? Eu espero que ele entregue. Eu conversei ontem bastante com o Osmar Serralho, que é presidente da CCJ, e o Serralho me garantiu o seguinte: se o Ronaldo Fonseca não entregar o relatório hoje, ele indica um substituto pro Ronaldo Fonseca amanhã, para poder apresentar um relatório substituto. Mas o Ronaldo Fonseca garantiu que vai entregar o relatório. Ele entregando, logicamente, alguém vai pedir vistas desse relatório. Hoje vai ter reunião, possivelmente vai pedir vistas. Pedido vistas, tem 2 dias para poder dar vistas e retornar o relatório para a Comissão de Constituição e Justiça. Daria sexta-feira. Sexta-feira é difícil você ter gente aqui para poder votar esse relatório. Aí marcou para terça-feira votar o pedido de cassação. Em votando o pedido de cassação, o Osmar Serralho me garantiu que vai pegar o relatório, botar debaixo do braço e vai levar para a mesa da Câmara, no qual a gente está lá composto. E a gente coloca semana que vem, eu espero, já na ordem do dia, para a gente poder votar a cassação do Eduardo Cunha. Então essa coisa está perto. É lógico que ontem o Maranhão acabou dando uma informação de que teria recesso, e a gente está trabalhando para não ter recesso, para a gente poder resolver esse problema logo, votar isso logo
e virar a página. Eu acho até que o presidente afastado, Eduardo Cunha, ele tem todo o direito de se defender, eu repito isso. Agora, a agenda de defesa dele não pode ser a agenda da Câmara dos Deputados. Ele não pode atrapalhar a nossa agenda, e está atrapalhando. Esse é o grande problema que está existindo. Deputado federal Beto Mansur, mais uma vez, muito obrigado e um bom trabalho. Deu para entender bem aí? Deu para entender, deu para entender. E aqui até o Rick Santos está perguntando se o senhor tem mais algum voo aí junto com o Paulinho da Força, né? Não, aquilo lá foi um fato isolado, aconteceu aquilo e o pessoal que acabou reclamando e brigando com o Paulinho, ele estava sozinho, a gente acabou até ajudando um pouco, mas não é bom nunca você ter discussão em voo. Eu que tenho curso de pilotagem, sou piloto, é um negócio muito complicado, mas a gente procura evitar, mas naquele momento foi uma coisa muito complicada, porque você tinha muita gente em cima do Paulinho da Força e ele estava sozinho. Foi isso que aconteceu. Deputado, mais uma vez, muito obrigado, melhoras aí na sua gripe e nos falamos aí constantemente. Muito obrigado por informar os nossos ouvintes aqui da Baixada Santista. Grande abraço aí a todos. Ok. Deputado federal Beto Mansur, direto de Brasília. Nós vamos em frente com o nosso Giro Nacional e a notícia é a seguinte: mais do mesmo. A construtora W Torre teria desistido de obra do Centro de Pesquisas da Petrobras após receber 18 milhões em propina, Nicolau Obeide. Eu não sei se eu dou risada, se eu choro. Teria recebido da OAS. Mais uma vez o Léo Pinheiro. Nova notícia velha. Exatamente. Não é isso? Eu acho que a frase do momento é essa. Teria repassado. Que nem disse o Zé, que é o mais do mesmo. Agora, olha, quando a gente acha que já viu tudo, eles conseguem inovar, não é? O pessoal tem uma criatividade imensa, porque a gente tem acompanhado e tem sido divulgada a questão da corrupção em relação aos entes públicos, né? Agentes públicos, políticos, enfim, e agora a gente viu também a questão da corrupção na iniciativa privada. Você vê que é uma nova modalidade. Os caras, eles acabam cooptando a empresa que ia participar do certame, dão um cala-boca para ela e ela não participa para deixar quem tem que ganhar, de fato, ser o vencedor da licitação. Fica orquestrado quem é que vai ganhar, eles combinam antes. Isso aí é uma criação que vem dos anos 60, pós-revolução de 64. E o Brasil tem essa cultura, infelizmente, uma péssima cultura, mas é cultura de corrupção. Haja vista aí as histórias, né, que nós sabemos, né? Só estudar um pouco a história do Brasil, a gente vê que foi uma tendência do latino, né, em relação a isso. Só que em outros países também acontecem corrupção, propina. As consequências que são as diferenças em relação ao que acontece. No Japão, até pouco tempo atrás, que agora também eles já ficaram mais safados, né? Eles cometiam harakiri. Eles suicidavam. E agora eles simulam. Eles tinham vergonha e a vergonha não era dele, não era de quem se matava. Não, hoje já não se mata mais. Mas a vergonha não era dele, a vergonha era o nome da família, né? O harakiri é cometido porque é a família que fica totalmente com o nome sujo. Então, hoje a propina, ela faz parte, infelizmente, da nossa cultura. Eu acho que parabéns aí mais uma vez, né? Vou repetir a mesma frase de sempre ao Sérgio Moro e à Lava Jato, porque eu acho que o nome é bem propício, está lavando o país. E temos que acabar com essa cultura. Hoje, quando alguém pedir propina para poder aprovar uma licitação que está orquestrada pelo maior preço e aquela combinação toda que existe, vai pensar duas vezes aonde ele está se metendo, aonde ele está se envolvendo, que vai saber que as consequências, tudo na vida é consequência. Até uma criança, como nós falamos anteriormente, em relação até numa escola ou até em bebida, é fato de consequência. Se a pessoa sofre punição por aquilo que faz, ela vai vai ter medo e vai tomar cuidado e não vai fazer. Se ela nada acontece, é óbvio que todo mundo gosta de levar vantagem, né? O Gerson, pobre coitado, que fez uma propaganda muito infeliz, muita gente não conhece, não é da nossa época, né, Zé? E não conhece,
a propaganda que era aquela do Vila Rica que ele falava. Cigarro Vila Eu Rica. gosto de levar vantagem em tudo, certo? E ele se Instituiu condenou. a lei do Gerson. Se condenou e até hoje ele nunca mais fez uma publicidade em função disso. Não levou vantagem nenhuma. E a escola de samba Unidos da Propina. Não, isso aí andou desfilando por aí, né? Porque o tesoureiro do PT, o Paulo Ferreira, preso, bancou a escola de samba Blog e seus familiares, rainha de bateria, com as propinas recebidas da Petrobras. Mas dinheiro fácil vem fácil, vai fácil, gasta-se fácil, vê a esposa do nosso presidente da Câmara, O Eduardo Cunha, que gastou só de academia, não sei quantos $1.000 e só em equipamento. Não, teve aula de tênis, né? $55 mil. Então, São coisa coisas assim, surreais. essa micharia assim, né? Mas isso tudo é fruto de uma indenização trabalhista que ela recebeu, né, Nicolau? 5 milhões da Globo. Exatamente. Eu não sei que indenização trabalhista é essa. Ela alega que recebeu 5 A cara milhões. de pau é tamanha, né? Que ele diz em rede de televisão que quem pagou a conta foi ela, né? Não foi ele. Minha esposa que pagou a conta. O cartão é dela. Alega que ganhou 5 milhões da Globo como indenização porque ela era jornalista da Rede Globo. Agora, você cumprimentou aqui o Sérgio Moro, mas a gente também tem que cumprimentar o Ministério Público Federal, que tem atuado muito bem nessa questão do Lava Jato. E esse mesmo Ministério Público, viu, meus amigos aqui, foi extremamente importante para nossa cidade, né? O Ministério Público Federal, ele reconheceu o portal Cidade Aberta, Quaresma, como o 5º melhor site de transparência pública entre os 645 municípios do estado de São Paulo em 2015, né? Esse portal ele obteve 8.7 da cidade de Santos numa média de 3.9. E em 2016, esse mesmo Ministério Público, que tem atuado na Lava Jato e mandado pra cadeia muita gente, a cidade de Santos obteve nota 10, né? Com uma média nacional 5.1. Aí as pessoas na rua falam assim, mas não faz mais do que a obrigação. Sim, mas na atual conjuntura isso faz uma diferença brutal. Porque a obrigação não estava sendo feita. Exatamente, né? Exatamente isso. Então é esse tipo de notícia que a gente precisa trazer aqui para que a população de Santos também tenha ciência disso. O Ministério Público ele acaba com qualquer tipo de acordo ou conchavo que exista dentro do poder público, do poder executivo, porque na realidade ele não tem poder de ação, mas ele tem poder de intimação. Ele intima o executivo a executar aquilo que é sua obrigação. Que tenhamos mais ministérios públicos e menos Toffoli, não é? Vocês já viram o hit agora na internet, não é? Ele vai se aposentar. Toffoli solta, não? Eu não sei se ele vai se aposentar, seria um bem pro Supremo, porque na minha... Lewandowski, desculpa. Ah, bom, porque Mas que também é da mesma... mas o Toffoli ainda tem vida longa lá, porque ele entrou muito novo, né? Agora, pra gente aqui, em especial pra mim e pro Ronaldo, que somos da área, quer dizer, o Toffoli, falando por mim, né? Ele distou ali da composição do Supremo, mas tem um hit lá, tá viralizando na internet, Toffoli solta, e é isso que a gente precisa deixar um pouco de lado, e já que o Ronaldo falou de enaltecer o Ministério Público, e a gente falou antes da inversão de valores, você vê, há um movimento do presidente do Senado, do Renan, para estabelecer certos limites à delação premiada, enquanto tem proposta do Ministério Público Federal, aquelas 10 propostas anticorrupção que não vão para frente. Limites à delação. Não, tem que pontuar isso, Rafael. Se o camarada tiver preso, não vale mais a delação. Se a delação vazar, ela é esvaziada e por aí vai. Tem uma série ali de amarras. Que vale na vida, não vale no jurídico. Eu acho que na visão do presidente do Senado é isso. Claro que se fala, não se coloca. Mas nada em causa própria, viu, Nicolau? Isso obviamente que não é para salvar a própria pele de forma alguma. Como houve no caso da Dilma, que a gravação que todo o Brasil ouviu não faz parte do processo mais. Exatamente. Não, então, o que ela falou, ela não disse. Juridicamente falando. Eu queria entender, porque eu não sou advogado, mas eu queria entender. Como é que se explica isso? Tem um ditado lá no direito que fala assim, o que não está no processo não está no mundo dos autos. Lá, né? Quer dizer, o que não vier pro processo não vale. Mas esse é o ponto, quer dizer, você tem aqui também uma inversão de valores, né? A gente falou do Sérgio Moro, tem outros querendo surgir, né? Tem juiz federal em São Paulo cuidando dessa operação
Operação Custo Brasil, enfim, que é um desmembramento lá da Lava Jato, não tem relação direta. Agora, por que se prendeu o ministro? A gente aqui sabe, estuda a questão de hierarquia, de competência. Como é que você pega uma decisão de primeiro grau de uma justiça federal e consegue revertê-la no Supremo, usurpando competência de outros tribunais? Quer dizer, não passou pelo TRF, não foi pro STJ e de repente por uma reclamação, que é um remédio jurídico diferente até para isso, lá no Supremo você reverte. Então por isso que tem o HIT, fica aqui o convite pro ouvinte para ele ver o Toffoli solta, é bem interessante. 7h37, recado da Churrascaria Tertúlia aqui no Bom Dia 98, rodízio de carnes nobres com extrema qualidade para você. O cuidado na escolha das carnes, dos produtos da Tertúlia é mais um diferencial, com uma equipe extremamente qualificada, um time de garçons experientes para te atender da melhor maneira possível. Hoje também é dia de Churrascaria Tertúlia. O rodízio de segunda a sexta, R$54,90. O buffet de saladas também é muito especial. Vamos levar o Ronaldo para comer. Vamos com certeza. Só o Ronaldo Procon não vai, não? É só o Defemp? Você já é cliente lá. Não, Zé, eu vou aproveitar para reforçar aquilo que eu aviso os amigos que pode ir na sexta, que é R$54,90, eles acham que é 70 e pouco, não. É R$54,90. Almoço já tá R$54,90 sexta-feira, R$79,90 sábados, domingos, feriados e datas especiais. É o preço de você saborear as carnes da Churrascaria Tertúlia, uma churrascaria que é referência aqui na Baixada Santista. Fica na Bartolomeu de Guzmão 187 e o telefone lá da Tertúlia é 3261-1641. O Bom Dia 98 para rapidinho e volta já 7h38. Depois do intervalo, você vai ouvir Bom Dia 98. A CDL Santos Praia é uma entidade representativa dos lojistas de Santos perante comunidade e poder público, defendendo e promovendo o comércio. Associe-se à CDL Santos Praia e tenha acesso a inúmeros benefícios, como assistência jurídica gratuita, plano de saúde odontológico com preços diferenciados e descontos credenciados. E mais, sala multimídia com projetor e telão para cursos e palestras. Acesse o novo site cdlsantospraia.com.br e conheça a nossa rádio web. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, versões disponíveis nas plataformas iOS e Android. Associe-se a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Avenida Marechal Deodoro 13A Gonzaga. Telefone 3289-9495. Assista ao programa CDL TV todas as terças e quintas às 18 horas e sábados às 11:30 da manhã na Santa Cecília TV. Você protege com carinho, você se dedica com carinho, você escolhe com carinho e nos inspira a fazer o mesmo. Plano Santa Casa Saúde, nova sede, novo site, nova marca, com muito mais carinho. Plano Santa Casa Saúde, aqui tem mais carinho por você. Faça o seu, 32266200. Acesse planoscs.com.br. 98 no WhatsApp. 98-124-6921. Faça faculdade a hora e onde quiser. Faça Unimes Virtual Polo Santos. São mais de 25 cursos entre graduação e pós-graduação. Agende seu vestibular pelo telefone 3041-1108 ou Avenida Conselheiro Nébias 536, Campus FEF Santos. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. 7h40, de volta, vamos até às 8h15 da manhã ao vivo com o Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia, Câmara, dirigentes lojistas Santos Praia, apresentação do Zé Torquato, hoje na bancada os comentaristas Nicolau Albeide, Rafael Quaresma, teremos já a participação especial do chefe do Defemp Santos, Departamento de Fiscalização da Prefeitura, fiscalização empresarial e atividades viárias, o Ronaldo Santiago. Vamos à situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. E atenção, neste momento a travessia está complicada, porque está interrompida devido à neblina. Novidade, nesse momento, isso. A travessia Santos Guarujá interrompida devido à neblina. Vamos fazer já o check-in a respeito das demais travessias. Por falar nisso, eu antes de falar das estradas, rapidamente, Quaresma, ontem uma reunião marcada na CT Santos para debater a questão da fila da balsa, não é? E a Dessa enviou 2 advogados, não enviou técnicos para essa reunião? 2 advogadas, exatamente, Zé. Então, no melhor estilo, tudo certo e nada resolvido, foi a tônica da reunião de ontem, tanto que em pouco tempo a gente encerrou a reunião porque alguma deliberação restaria prejudicada na medida em que não havia ninguém
da Dersa, com poder de decisão, com autonomia, inclusive, para esclarecer certos pontos técnicos, que na nossa concepção, aliás, e aqui agradecendo tanto ao presidente da CET, o Fifi, que faz parte também do programa Amanhã é o Dia dele, que cedeu lá as instalações da CET e também participou conosco da reunião, e principalmente ao Ministério Público, porque tanto o doutor Sandro quanto o doutor Ézio, que são promotores de justiça e de defesa do consumidor aqui em Santos, quanto o doutor Eloy, que é promotor de defesa do consumidor em Guarujá e autor da ação civil pública que estabelece certos limites à Dersa, a nossa concepção era justamente tentar esclarecer, Zé, rapidamente 3 pontos ali, né? Quer dizer, primeiro a questão dos atracadouros, que nos parece não ser o gargalo aí, o problema que repercute na fila da balsa. Segundo, as embarcações, porque a gente sabe de uma constante manutenção feita em alguns desses equipamentos e isso pode, de certa forma, impactar na fila da balsa. E o terceiro, que a nós nos parece mais preocupante, a questão da existência de tripulação, funcionário, enfim, de pessoas habilitadas para a condução desses equipamentos. Então não adianta a gente ter atracador se não tiver balsa, ter atracador e balsa se não tiver material humano especializado. Essas variáveis é que precisam ser equacionadas e por isso que a gente marcou, vamos dizer assim, uma reunião em continuação na semana que vem, aguardando a deliberação da Dersa. Eles pediram 2 datas, eu ainda brinquei e falei, olha, no dia 11, né, a primeira data é dia 11 às 10 horas na sede da CET, e aí pediram uma segunda data, eu falei dia 11 às 10h30, né? Mas aí as advogadas lá não gostaram e obviamente quiseram tempo um pouco maior para bater a agenda de todo mundo. Ficou dia 14 às 14 horas. Então dia 11 às 10 ou 14 às 14, eu acho, e aí obviamente com a presença do pessoal operacional e da diretoria da Dersa, acho que a gente consegue avançar nesse ponto para encontrar um ponto de equilíbrio entre o que nós temos judicialmente, que ainda vai longe, porque a sentença está sofrendo recurso e será objeto de reexame pelo tribunal, e do que nós temos hoje, né? A sentença fala em 9 balsas. Hoje nós temos 2 ou 3 balsas. Entre 3 e 9 tem uma distância muito grande. Então pode ser que com 6, com 7, com 5 e balsas maiores, que tem balsas de 25, 30 veículos, balsas de 50, 60 veículos, com um número de balsas maior a gente consiga diminuir a fila da balsa, excetuando obviamente a questão de hoje, porque aí quando diz respeito a nevoeiro, etc, isso obviamente, questão de segurança. Exatamente, aí impede, ninguém quer sobrepor a questão da fila à segurança, né? O que a gente quer é, além da segurança que é inerente ao serviço, uma eficiência no serviço que é prestado e pago pelo contribuinte, consumidor, usuário desse sistema de travessias. Travessia Guarujá Bertioga em funcionamento, uma balsa em operação, o tempo de espera é de 30 minutos em ambos os lados. Agora a travessia São Sebastião e Ilhabela, exemplo da Santos Guarujá, também está interrompida devido à neblina. Informaremos no decorrer do programa do Bom Dia 98 a situação das balsas. Nas estradas, operação 5x5 no SEMA Anchieta Imigrantes em andamento. Anchieta na entrada de São Paulo com tráfego lento do quilômetro 13 ao quilômetro 10 por excesso de veículos. Visibilidade parcial. Muita atenção ao motorista nesse momento. 7h45 é o dia do nosso quadro especial do comércio. Tá na hora de você debater o comércio da região aqui no Bom Dia 98. Comércio em Foco. Conforme já anunciamos, a participação do chefe do DEFEMP, Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias da Prefeitura de Santos, mais uma vez cumprimentando o Ronaldo Santiago, né? Vamos debater o comércio a partir de agora. Te agradecendo mais uma vez, Ronaldo, que você nunca se nega a debater esses temas aqui conosco. Eu que agradeço, Zé, mais uma vez, estamos aqui à disposição aqui para debater aí os assuntos pertinentes à nossa cidade e ao comércio de uma forma geral. Essa interlocução já existe permanentemente do presidente da CDL com o Ronaldo, então passo a palavra a Nicolau Albeide para conduzir a conversa aí com o Ronaldo Santiago. Bom dia, Ronaldo, já conversamos anteriormente, mas nesse bloco aí de Comércio em Foco, a interação entre a fiscalização, o Ronaldo, o departamento de DEFEMP é muito grande, porque são coisas que afetam demais o nosso comércio dia a dia, com comerciantes, porque a CDL, ela é uma entidade que defende o comerciante, mas vamos pontuar que é o bom comerciante, aquele que paga os seus impostos, está regularmente estabelecido diante da prefeitura, diante do poder público, de uma forma geral. Então, o Ronaldo tem nos ajudado sempre que pode e dentro dos seus limites
É óbvio que não consegue chegar ao ideal, né, Ronaldo? Porque o ideal ele é muito difícil de ser alcançado, mas eu acho que com uma fiscalização eficaz, nós vamos conseguir estreitar bastante esse tipo de relacionamento. Agora eu venho a você e te pergunto, soube de ambulantes, né? Até na Lemoa, Ronaldo, montando barzinho, montando banheiro. Como é que funcionou esse tipo de acontecimento aí? Conta pra gente, porque nós estamos acostumados a ver isso aqui na orla, na região das praias, esse tipo de problema. Agora lá para você ter ideia que o problema não é só no Gonzaga, né? Nós temos problemas em todos os pontos da cidade, inclusive na Lemoa Industrial, né? Lá onde tem as empresas, né? As transportadoras que têm suas sedes ali. Eu, com a minha equipe, fomos fiscalizar a Lemoa Industrial e fiquei surpreso, né? Com alguns ambulantes, né? Uns com trailer, mas que no trailer não tem roda, já é fixo. Outros com trailer, mas com comércio estabelecido. E aí, porque a prefeitura acabou durante o tempo não fiscalizando durante 12 anos, que a pessoa fez, não, mas eu tô aqui há 12 anos. E porque ela tá lá há 12 anos e não teve a fiscalização efetiva, ela se achou no direito de fazer um banheiro na calçada. Certo? Talvez um puxadinho também. Alvenaria, tô falando de alvenaria, coisa de alvenaria. Quer dizer, você para você passar na calçada, você tem que ir pela rua. E aí na rua também não pode, porque ela fez um puxadinho de lona com estrutura de ferro, enfincado na via. Então você tem que ir mais pela via. Então, veja a dificuldade que nós temos de lidar com essa situação. Como é que você enfrenta? Bom, então assim, nós intimamos naquele primeiro momento, gerou todo um problema, porque olha, tô aqui há 12 anos, falei, gente, vocês estão aqui há 12 anos e desculpa, de forma irregular, a gente tem que, não é porque tá há 12 anos que vai continuar assim, então nós temos que arrumar a casa, né? Eu acho que no diálogo, né? Eu gosto muito de frisar isso, o meu modo de trabalhar é assim, no diálogo, de forma pacífica. Ela compreendeu a situação e aí intimamos para que ela faça a demolição, né, da parte de alvenaria. Você vê que a cozinha dela, ela fez de azulejo na parede da empresa, né, no muro da empresa. Então tem lá a tomada no muro da empresa. Você tem o cano da pia. Construção civil. Entendeu? Tem as mesas e cadeiras. Então é um espaço. Se você demorasse um pouquinho mais, tinha mais um andar, talvez. Entendeu? Então é assim. Então a gente tem esses problemas, né? São problemas que a gente tem que solucionar, né? Mas essa demolição, no caso, ela não é imediata por um acontecimento da Secretaria de Obras? Até poderia. Fiscalização de obras, até né? Poderia, mas eu acho que a gente tem que trabalhar. E como é que está a situação hoje lá? Então, nós intimamos, demos um prazo de 8 dias, eu voltei lá nos 8 dias, ela disse que era muito pouco tempo para fazer o que ela tem que fazer, e de fato é mesmo, né? Então ela pediu prorrogação de prazo. Eu deferi essa prorrogação de prazo para que ela estude um outro local, né? Para ir, mas com o trailer da maneira que para se adequar à licença dela, né? E não ter nada de alvenaria na calçada, porque isso é inadmissível. Se me permite, mais uma pergunta que eu queria te fazer. Em relação, existe na fiscalização dos ambulantes, tem uma lei que faz parte do Código de Postura, dentro das leis de estabelecer ambulantes. Do ambulante eu sempre falo aqui, o Zé até brinca, que eu falo que ambulante o nome já fala, ele tem que ambular. E como você falou em relação a ambular, seria andar, né? E ele tem que se movimentar. E na realidade não é o que acontece. É comum nós vemos ambulantes que não tem roda. Fixo. E teve um aqui, um local que eu não vou citar o nome para não criar constrangimento, próximo daqui, que ele questionou que o fato de ele sair e voltar, ele poderia perder a vaga onde o estacionamento é regulamentado. E eu questiono isso, porque se ele é ambulante, ele tem que se movimentar, como é que ele pode, aí já tem uma falha, um erro da CET, um erro da fiscalização, como existem alguns outros. Teve um que até veio falar comigo, que ele ficou sabendo que
que a CDL que estava tentando acionar a fiscalização, não sei como, né? Eu acho que foi algum fiscal irresponsável que fez isso. E ele falou, não, porque eu já tenho uma certa idade, eu não tenho como levar o meu carrinho até o estacionamento. E eu quero saber como é que vocês estão lidando com esse problema, porque eu sei que você herdou, eu não estou aqui jogando a culpa totalmente no seu colo, porque eu acho que seria injusto da minha parte, e você herdou isso de uma negligência que vem vindo já de muitos anos, e eu sei que você está fazendo o melhor e está sendo parceiro nosso. Mas como é que você está conseguindo lidar de uma maneira que não seja que nem você falou, crie uma animosidade, ou crie um aspecto de agressividade? Você está coberto de razão, Nicolau. O ambulante, ele tem que ambular, é fato isso. O detalhe é o seguinte: se todos os ambulantes, e nós temos hoje em Santos cadastrados 1.080 ambulantes aproximadamente, né? Se todos esses ambulassem um carrinho, você já imaginou como ficaria o Gonzaga, como ficaria a cidade? Por isso que no passado a prefeitura acabou delimitando um local para esse ambulante, para que não haja conflito entre eles e para que não haja conflito de chegar no Gonzaga e ser aquela farra, né? Porque se ele é ambulante, ele pode ir para qualquer lugar. Então você delimita o espaço para o cidadão ficar naquele espaço e ninguém... Mas ele tem que retirar à noite, né? Ele tem que retirar à noite. Então veja, a nossa fiscalização, ela tem trabalhado, né? Por exemplo, na praia tinha carrinho que ficava dormindo de sábado para domingo no verão. Inadmissível. Então a gente vai lá e nós estamos apreendendo esses carrinhos. Vai lá pro depósito. Coloca o caminhão MUC lá, junto o serviço com a Guarda Municipal e com a SESEP, nós vamos lá e içamos esse carrinho e mandamos pro depósito. Tem que pagar multa para tirar e etc. E na cidade da mesma maneira. Não pode amarrar no poste o carrinho. Não pode cobrir de lona e para que fique pro dia seguinte. Em hipótese alguma, isso é inadmissível. Agora, o detalhe é que a gente precisa dessa demanda, e aí vem a nossa parceria com o CDL, Gonzaga, o CDL do centro e várias entidades da cidade, quando fazem essa denúncia para o departamento, e a gente vai lá no caso isolado e aplica o rigor da lei, né? Agora eu queria aproveitar aqui a presença do Rafael Quaresma e questionar, tem alguma coisa que entre vocês acaba funcionando em conjunto, que é, no caso, esses famosos outlets, né? Que são esses boxinhos, esses... Eu achei que você fosse falar dos bancos. Não, outlets, que são, já houve uma denúncia, inclusive, por parte da CDL ao Ministério Público, em relação a alguns outlets, principalmente esse aqui da esquina da Ana Costa com a Otto Feliciano, que foi feito um levantamento, inclusive pelo DEFEMP, que de mais de 50, tem 40 e poucos, quase 50 estabelecidos ali, 8 somente tem o MEI, né? Que é microempresário. Individual. Então como é que funciona? Porque eu sei que por parte do Rafael Quaresma ele só pode autuar e multar se tiver empresa estabelecida. Ele não consegue autuar se não tiver empresa estabelecida. Não, Nicolau, até conseguimos, porque a gente pode aplicar a multa tanto na empresa, seja na Eireli, na empresa individual de responsabilidade limitada, seja no MEI, microempresário individual, seja no optante do Simples. E aí tudo através se não tiver empresa aberta, você não tem como, você vai autuar quem? A pessoa física, você pode multar a pessoa física e lançar o CPF dela, não há problema nenhum. O auto de constatação e o auto de infração, falando pelo PROCON, aí o Ronaldo esclarece, obviamente, a parte dele. Mas até porque, para o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é pessoa física ou jurídica. Então, esse aspecto formal, para nós, não impede a fiscalização. Agora, é claro, a fiscalização do PROCON, ela é voltada ao cumprimento, observância, respeito ao Código de Defesa do Consumidor. Outras questões relacionadas a posturas, leis municipais, eu brinquei, falei do banco, que a gente tem ali, as pessoas, o Ronaldo sabe disso, vem muito falar comigo, com o PROCON por conta dos bancos, e eu acabo levando os louros, mas o trabalho é do Ronaldo, não é? Porque quem faz a fiscalização de tempo de espera em fila de banco é o DEFEMP, por se tratar de uma lei municipal, e o convênio da Fundação PROCON com então SIDOC, agora PROCON Santos, não permite lavratura de auto de infração com base em lei municipal.
Então, tanto a lei municipal e depois o decreto que regulamenta essa lei estabelece a competência à CEFIM, Secretaria de Finanças, e ao departamento que o Ronaldo chefia, não é? Então, nesse aspecto, o PROCON não tem essa autonomia por limitação do próprio convênio com a Fundação PROCON. Mas em relação a essa falta de organização, isso é um ponto muito positivo do código, não é? Porque quando o legislador definiu o fornecedor, ele não deixou de escanteio a informalidade. Os informais, para o Código de Defesa do Consumidor, estão também inseridos nesse contexto. Falando aqui dos shoppings rotativos, eu costumo denominar desta maneira, né? Shoppings rotativos, outlets, né? Esse que você mencionou, eu recebi de fato um ofício do Ministério Público, não é? Se não me falha a memória, o doutor Rogério, e questionando, né? Como está o andamento do pedido de alvará, e esse alvará, ele está indeferido, né? Desse shopping. E como rotativo. É que o estabelecimento permanece mas aberto? Aí você tem um trâmite, né? Como o Poder Judiciário... Isso há mais de 15 anos ele está aberto. Eu sei, mas o cidadão, ele entra com recurso, você tem que esperar. Então, quer dizer, tem todos uns procedimentos, tem todos uns trâmites. Da mesma forma que tem o Poder Judiciário, tem o trâmite na Prefeitura. E a gente não pode passar aí o carro na frente dos bois, né? Então, veja, está indeferido, nós explicamos a situação para o doutor Rogério, e os procedimentos agora no sentido de intimar o cidadão para encerrar as atividades. Esse seria o próximo procedimento, né? Então veja, esses shoppings rotativos, eles pedem o alvará de licença na sala do empreendedor, né? E aí tem todo um trâmite, isso passa pela Secretaria de Obras, passa pela Secretaria de Meio Ambiente, passa pela Secretaria de Vigilância da Saúde, Vigilância Sanitária. Após passar por todas essas secretarias, esse processo retorna. Geralmente tem algum problema de obras opina por prejudicado. Não tem AVCB. Pois é, aí a questão do AVCB é uma questão do bombeiro, da Secretaria de Obras, que não está envolvido diretamente. Mas o alvará não sai sem o AVCB. E aí o AVCB, ele está ligado ao prédio de uma forma geral. Então, por exemplo, esse que você mencionou é o prédio todo que não tem AVCB. Não é o fato do shopping rotativo, o prédio todo, né? Então a gente aguarda o bombeiro, a gente aguarda a Secretaria de Obras opinar nesse procedimento, nesse quesito. Ronaldo Santiago, muito obrigado pela participação. Ele que é chefe do DEFEMP, Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias da Prefeitura de Santos. Para encerrar, uma informação. Você mencionou aí a sala do empreendedor, ela mudou de endereço, correto? Mudou de endereço, Ela está lá na esquina da Dom Pedro com a General Câmara, em frente à prefeitura. É um prédio de esquina onde era a Petrobras, né? A sala do empreendedor passou ali para o térreo daquele prédio. Tá bem moderno, né? Com um serviço de atendimento de excelência aí para a população, né? A prefeitura tem trabalhado muito no sentido de colocar para a população cada vez mais serviços de qualidade, serviços de excelência. Qual é o horário de funcionamento? Olha, ele funciona das 9 até as 17 horas. Ronaldo Santiago, muito obrigado mais uma vez e boa sorte na continuação do trabalho à frente do DEFEMP. Eu que agradeço, Zé, Rick, Nicolau, Rafael, um bom dia. E todos os ouvintes, um forte abraço a todos. Ok, 8 em ponto no Bom Dia 98 e tem um recado da APO, Planos Odontológicos Empresariais. A APO é referência em benefícios para seus funcionários, com uma grande rede credenciada, dentistas apenas por indicação. É um plano de excelência mesmo, que está com 50 mil vidas, hein? Na região de Santos e da região de Sorocaba, atendendo grandes empresas. Aqui na região vou te dizer algumas que são aí conveniadas da APO. CDL Santos Praia tem convênio com a APO, Grupo Mendes, Unimed, Santa Casa Saúde, Rodrimar, Transbrasa, a Tribuna, Grupo Santa Cecília, entre outros. A APO é certificada pelo ISO 9001 em todos os departamentos. Assistência dentária de qualidade para sua empresa é a APO à sua disposição, disponível para pessoas jurídicas a partir de 3 funcionários registrados. Ligue e conheça mais sobre a APO, Planos Odontológicos Empresariais. 21044000 ou acesse apoodonto.com.br. APO, a saúde da sua empresa começa aqui. Vamos ao intervalo comercial e na volta teremos o quadro Direitos do Consumidor com o coordenador do PROCON Santos, Rafael Quaresma. Não sai daí, voltamos já já. Depois do intervalo, você vai ouvir Bom Dia 98.
A CDL Santos Praia é uma entidade representativa dos lojistas de Santos perante comunidade e poder público, defendendo e promovendo o comércio. Associe-se à CDL Santos Praia e tenha acesso a inúmeros benefícios, como assistência jurídica gratuita, plano de saúde odontológico com preços diferenciados e descontos credenciados. E mais, sala multimídia com projetor e telão para cursos e palestras. Acesse o novo site cdlsantospraia.com.br e conheça a nossa rádio web. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia. Versões disponíveis nas plataformas iOS e Android. Associe-se a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Avenida Marechal Deodoro 13A Gonzaga. Telefone 3289-9495. Assista ao programa CDL TV todas as terças e quintas às 18 horas e sábados às 11:30 da manhã na Santa Cecília TV. Você protege com carinho, você se dedica com carinho, você escolhe com carinho e nos inspira a fazer o mesmo. Plano Santa Casa Saúde, nova sede, novo site, nova marca, com muito mais carinho. Plano Santa Casa Saúde, aqui tem mais carinho por você. Faça o seu, 32266200. Acesse planoscs.com.br. ZYD 991, 98 FM. Uma emissora da Musicom Brasil. Eu sou a Sara Menezes, campeã olímpica de judô. Eu sei que um atleta não chega muito longe de ser um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando penso em desistir. Mas é preciso aproveitar o treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso para alcançar o lugar mais alto do pódio. Na sua escola não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Faça sua faculdade a hora e onde quiser, em casa, no trabalho, onde estiver. A Unimes Virtual Polo Santos está disponível para você que quer fazer uma faculdade e não tinha tempo. São mais de 25 cursos superiores como administração, pedagogia, RH, gestão ambiental e serviço social. Agende seu vestibular. Unimes Virtual, telefone 3041-1108. Avenida Conselheiro Neves 536, Campus Fefes, Santos. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. 8:04, de volta com o último bloco do Bom Dia 98, realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. Nós temos aqui algumas mensagens do pessoal que participou conosco. Os nossos canais de comunicação sempre disponíveis. 99782-9970, 99780 e também o nosso telefone fixo 3284-1100 ou facebook.com/Bom Dia 98. Vamos a algumas mensagens que chegaram na nossa edição de hoje do Bom Dia 98. O Hermilo do Marapé, a caminho de Cubatão, acompanhando o programa e desejando bom dia a todos. Obrigado, Hermilo, já deve ter chegado lá, que ele mandou a mensagem há algum tempo. A Evelise São Vicente diz bom dia e parabéns pelo programa. Obrigado, Evelise. O Reginaldo manda uma mensagem, diz que todos em Brasília estão envolvidos com algo. Esse Beto Mansur é um dos piores. Reginaldo disse, o Beto Mansur que participou conosco aqui, é a opinião dele, tem que ser respeitada, não é? Do nosso programa Bom Dia 98. Um carro de uma emissora com a irmã estacionado em vaga de deficiente é o Celso de Santos. E o Fernando Barreira, ele coloca o seguinte: ele é empresário do Guarujá e gostaria de parabenizar o Nicolau Obeide pelo trabalho desenvolvido à frente da CDL Santos Praia. O Fernando mandando essa mensagem para você, Nicolau. Obrigado, Fernando. O reconhecimento do nosso trabalho sempre é muito importante. Ok, vamos agora ao quadro Direitos do Consumidor. Direitos do Consumidor. Participação especial do Rafael Quaresma, comentarista das terças-feiras. Rafael, que é coordenador do Procon Santos. Primeira pergunta da Cláudia da Zona Noroeste. A Claro comprou a NET. Ela não tem direito, a Cláudia, aos canais abertos que a NET tinha. Agora não funciona nem os canais abertos. Oi, Cláudia, olha, é o seguinte, a Claro comprou a NET, né? A NET se juntou com a Claro e hoje eles têm um grupo, na verdade é Claro, NET e Embratel, é um conglomerado ali de empresas que por coincidência e justamente por essa fusão e junção
das empresas acabam elas liderando as reclamações no ranking do Procon, né? É assim no ranking estadual da fundação e também no âmbito municipal, porque essas empresas fazem parte da América Móvel, não é? Então Embratel, NET e Claro pertencem ao mesmo grupo econômico e a lista do Procon concentra grupos econômicos. A mesma coisa em relação a Vivo e Telefônica e por aí vai. Com relação à sua dúvida acerca da manutenção dos canais, é importante verificar quais os termos do seu contrato, não é? Porque essa junção, ela não pode, obviamente, passar por cima do que está previsto, estabelecido em contrato, ainda mais em se tratando de um contrato de adesão, como é o contrato que estabelece contratação de TV a cabo, telefone, telefonia móvel, internet, por aí vai. É importante que haja o respeito, cumprimento às cláusulas contratuais, até porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece como uma cláusula abusiva a prerrogativa ou possibilidade do fornecedor modificar unilateralmente as cláusulas do contrato. Então, falando de forma bastante simples e clara para a Cláudia e para os demais ouvintes que podem estar nessa mesma situação, Zé, se houver o descumprimento, desrespeito ao contrato, obviamente deve ser feita essa denúncia do contrato e, portanto, o registro da reclamação aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Para isso, obviamente, é necessário que a Cláudia tenha a sua via do contrato. Se ela já tiver o contrato, leve essa via do contrato aos nossos técnicos de relação do consumo que estão no Poupa Tempo e aptos a esclarecer, elucidar a consumidora, e se ela não tiver, também compareça ao Poupa Tempo, porque aí a nossa CIP, aquela carta de informação preliminar, ela terá uma medida antecedente, né? Primeiro a exibição do contrato, para que depois nós possamos nos debruçar sobre os termos do contrato e verificar se há ou não descumprimento alguma cláusula, lembrando que essa mudança unilateral é abusiva, não pode. Então, pode juntar, fundir, fazer o que quiser, mas não descumprir os termos do contrato. Como é o caso da Cambras, que foi adquirida pela NET. Nós temos ainda no nosso prédio um contrato, e esse contrato eles têm que manter. Sim, eles mantêm o canal, só que eles não dão manutenção, os canais estão chuviscando. Muito ruim a qualidade da imagem. É o último dos moicanos lá, não é isso, Nicolau? Eles querem a todo custo trazê-los, não deve ter faltado oferta lá para a migração. Mas eles querem migrar de uma condição de muito menos canais, e eles não podem fazer isso. Unilateralmente não. Outra coisa que às vezes acontece, que talvez seja com o ouvinte que esteja acontecendo, é que a Cláudia, ela ligava a antena diretamente. Agora, se ela tem direito ao ponto, é só ela solicitar o aparelho para a NET, que a NET tem que fornecer o aparelho para aquele ponto ao qual ela estava usando. Exatamente. Se for essa também a situação, já fica aqui mais uma pronta solução. Ô Rafael, agora tem aqui, não é uma pergunta, é a manifestação do Cabral do Campo Grande. Bom dia para vocês, um ótimo programa. Obrigado, Cabral. Ele quer agradecer ao Procon por resolver um litígio perante a NET depois de 3 meses ligando para lá. Ele acionou o Procon em 15 dias. Resolver o Cabral elogiando. Isso é matéria paga, hein? Ainda tô brincando. Não é? Vem o anúncio aqui, Cabral. Para com isso, Zé, que o Nicolau depois ele me pergunta, quando termina o programa, ele fala, quando não é aluno que liga, é consumidor. Ele acha que é jabá, Rick. Mas hoje a gente empatou. Já deixa claro que dele para ligar. Não, imagina, não é? É tudo manifestação espontânea. O Cabral é um cidadão participativo. E é mesmo. Aliás, o Cabral, se eu não estou enganado, ele já teve outras participações aqui, mas hoje, Zé, a gente empatou, porque como teve elogio pro Nicolau, então não fiquei por baixo. O problema é quando vem elogio pro Procon, não vem pra CDL, pro Nicolau, aí ele depois me puxa a orelha aqui. Mas brincadeiras à parte, bom, a gente fica muito feliz com isso, né? Que o caso do Cabral seja de tantos outros. A gente tem um índice de satisfação que é bom, né? Eu acho que é até mais do que bom, mas a gente sempre está em busca de algo a mais. Então, a gente oscila ali de 80%, às vezes 90% de conciliação, índice bastante satisfatório, mas a gente trabalha para perseguir a meta dos 100%. Então, o que a gente quer é resolver todo e qualquer problema, toda e qualquer demanda de consumo que chegue ao Procon, porque com isso a gente resolve a vida do consumidor, do judiciário, que a gente ali faz um filtro bastante grande, lembrando que essas demandas que chegam ao Procon e lá são resolvidas, sempre é um processo a menos na justiça, seja na comum, seja no juizado especial. Para tirar um 10, Rafael Quaresma, você é muito dedicado realmente, obrigado por essa disponibilidade para o nosso ouvinte. Os contatos do Procon.
Os contatos do Procon são o Disque Consumidor, a ligação gratuita de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, no 0800 779 0151, através do nosso aplicativo. O consumidor pode baixar lá na Apple Store, na Google Play Store, app Procon Santos, permite registro de reclamação, envio de denúncia, consultas a temas que geram dúvidas, não é? E também pelo site, o nosso permanece no ar, é o santos.sp.gov.br/Procon, também permitindo o registro remoto das reclamações e, claro, sempre mantendo aqui para atender toda a gama de consumidores o atendimento presencial lá no Poupa Tempo de Santos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e sábado, das 8 às 13 horas, sempre à disposição da população. E eu sempre digo, na dúvida, consulte e utilize o Procon Santos, porque estamos lá para resolver esses problemas dos consumidores. 8:02, vamos para o noticiário esportivo, mas antes tem o recado da Black Jaw Choperia. Black Jaw sempre disponível para você passar ótimos momentos de terça a domingo a partir das 6 da tarde, desde o happy hour. E tem uma opção que talvez você não conheça, né? Tem almoço corporativo. Se você reservar a casa, você pode marcar um almoço corporativo lá na Black Jaw Choperia. Comodidade não falta, tem estacionamento à sua disposição do Mendes Convention Center, um cardápio totalmente renovado, tem surpresas, tem delícias, tem aquele chopp a 40 graus negativos na caneca, sensacional, os drinks especiais, uma excelente carta de vinhos. É a Black Jaw Choperia, com música ao vivo também de quarta a domingo a partir das 18 horas. Está disponível a Black Jaw Choperia, que faz reservas para festas, para eventos, enfim. Fique à vontade, usufrua bastante da Black Jaw Choperia. Francisco Glicério 206 no Gonzaga em Santos. Telefone 3228-7570. 8:13, hora de esporte. Giro esportivo. Vamos ao Campeonato Brasileiro, novidades do esporte com o nosso correspondente. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal. Bom dia a você, Zé. Bom dia, ouvinte ligado na 98. E o Palmeiras ontem, fora de casa, conseguiu um grande resultado. Venceu o Sport Clube do Recife pelo placar de 3-1 e o Verdão é líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras fez 1-0 logo a 10 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o técnico Cuca perdeu o Moisés, retraiu o time, colocou mais um volante, tomou o gol de empate, aí mexeu no time, colocou o Cleiton Xavier, o Palmeiras fez o segundo e o terceiro gol. Com o resultado, o Palmeiras abre 3 pontos para o segundo colocado, que é o Corinthians na terceira colocação, o Grêmio e o quarto colocado, o Santos Futebol Clube. Aliás, falando em Santos e Palmeiras, jogam apenas daqui a uma semana. O clássico, que seria no próximo sábado, foi mudado. Será na terça-feira que vem, 8:30 da noite, no estádio do Palmeiras, em São Paulo, lá no Ananias Parque. O Verdão é líder do campeonato, vai muito bem, obrigado. E o Santos, vem de vitória, 3-0 para cima da Chapecoense, com o Copete, que entrou no intervalo jogando muita bola. Se preparam para um grande jogo na próxima terça-feira. Falando de Libertadores da América, Zé, amanhã no Morumbi lotado, o São Paulo Futebol Clube faz o primeiro jogo da semifinal da competição contra o Atlético Nacional da Colômbia. Lembrando que o tricolor não vai ter Paulo Henrique Ganso, vetado pelo departamento médico. Ele não atua, assim como o Kelvin, que fica de fora. Em contrapartida, Hudson e Mena estão liberados pelo departamento médico do São Paulo e devem ir pro jogo amanhã no Morumbi, que vai estar lotado, viu, Zé? Ô, Ricardinho, e o Gabriel Jesus jogando muito, um gol, uma assistência, sofreu um pênalti, mas vai estar fora do clássico contra o Santos, correto? E não é só ele que está fora, né, Zé? Ele tomou realmente o terceiro cartão amarelo, assim como o Roger Guedes também está fora, além do Moisés, que machucado não vai jogar o clássico da próxima terça-feira, que será em São Paulo. Eu tenho certeza, com o estádio do Palmeiras completamente lotado. Que jogo isolado na terça-feira, hein, Zé? Vai ser um jogaço. Nicolau Beide quer mandar um abraço para você aí, Ricardo. Um abraço, Ricardo. Tenho ouvido a sua participação aqui na rádio. Parabéns, você como sempre, muito bom. Ô, Nicolau, grande abraço a você. Tamo junto, como diria o outro, falando aqui de esportes na 98. Então fica assim, Zé, eu volto amanhã para falar mais de Campeonato Brasileiro, mas principalmente amanhã de Libertadores da América. O torcedor do São Paulo, que é apaixonado pela Libertadores, vai sofrer amanhã. Sem Paulo Henrique Ganso não vai ser fácil, não. Eu falei de futebol aqui na 98, para Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza, no centro de Santos, Praça da República, número 35. É só você ligar, a gente entrega para você e não cobra absolutamente nada. Armazém 26, Praça da República 35, no centro de Santos. Anota o telefone aí, ó,
3221-3396. Armazém 26, 3221-3396. Um abraço, até amanhã. Tchau. Valeu, Ricardo Martins. Até amanhã com as notícias do esporte aqui no Bom Dia 98, que vai chegando ao final. Obrigado, Nicolau Albeide, pela participação. Obrigado, até a próxima. Um abraço. Obrigado, Quaresma. Obrigado, quero deixar aqui um abraço para os amigos do Paixeco, o nosso grupo lá do WhatsApp, o Arthur Fontes, o Bruno Campos, Daniel Falconeres, Luiz Estivaletti, Marcos Távora, o Nandes, o Rafa Campos, que fez aniversário na semana passada, e com isso eu aproveito para deixar aqui registrado os meus cumprimentos. A minha filha Isabela, que é aniversaria amanhã, vai fazer 3 anos. Então, parabéns, filha, papai te ama. E a minha esposa, que também aniversaria amanhã, Roberta, amanhã. Vamos então ter comemoração dupla, o amor, obviamente. Aqui, mas foi tudo ali, é coisa de Procon mesmo, viu? É uma festa e 2 comemorações. Então, o meu beijo, o meu abraço, as 2 em especial, também a minha esposa. Já comprou o presente da Roberta? Ela merece um presente muito bom, viu? Já comprei. Aliás, esse presente eu vou lembrar dele até o final do ano e pro resto da vida. É isso aí, 8h17, encerrando por aqui mais uma edição do Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia. Estaremos de volta amanhã às 6:45 aqui na 98. Até lá. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Em Santos e em todo o litoral de São Paulo, só dá uma rádio. 98 FM. 98. Jota Quest. Dia 22 de julho, o baile vai parar no Mendes Convention Center. E o Rogério Flauzino tem um recado pra você. Salve, salve, galera de Santos e toda a Baixada Santista. Jota Quest na área, a gente tá chegando. No dia 22 de julho, no Mendes Convention Center, sexta-feira, tem Jota Quest ao vivo com um novo show, Pancadélico. Hey, irmão, hoje era pra ser. Ingressos na bilheteria do Mendes Convention Center. Quiosque compra ingressos no Shopping Miramar, Baixada Carioca, Ponta da Praia, The Blue Shopping Vila Matias e nas lojas Gomes, Gonzaga, Centro e Praia Mar. Dia 22 de julho, Jota Quest no Mendes Convention Center. Banda de abertura, rotação inversa. A gente tá esperando todo mundo lá pra gente se divertir e se jogar nessa noite especial. Vamos que vamos, na moral. Oral Martins, Clínica Dentária, traz para São Vicente e região as sensacionais lentes de contato dental, com facetas estéticas ultra finas de porcelana, com tecnologia 3D, dentes muito mais brancos, com clareamento dental conjugado a laser, mais moldeiras. Ligue 3561-1051 e agende sua consulta sem compromisso. Implante dentário com condições imbatíveis. Venha esclarecer suas dúvidas e conhecer nossas instalações. Oral Martins, 3561-1051. Há mais de 50 anos, merecendo sua confiança. Right here on 98 FM. Na Kia Acta Motors, a Sportage 0 km automática 4x4 está com desconto de R$6.000. Isso mesmo, R$6.000. De 112.900 por apenas R$106.900. Com entrega imediata em várias cores e ainda compramos seu carro usado até pela tabela FIP. Venha nos visitar na Avenida Campos Sales 126, esquina com a Rua da Constituição em Santos. Kia Acta Motors.